Olá pessoal, meu nome é Lucas Melo e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a história do teatro, mais especificamente sobre a história do teatro no Egito Antigo. Os primeiros relatos que a gente vai ter aí sobre o Egito vão aparecer no Antigo Testamento, onde eles vão falar um pouquinho sobre a sabedoria e sobre a vida luxuosa do Egito. Mesmo assim, a gente tem registros muito escassos, então a gente estava falando de uma citação ou outra no Velho Testamento. Já se falando de teatro, de peça, a gente tem tanto o mimo quanto a farsa. Esses dois eles vão aparecer aí através da figura do anão do faraó. O anão do faraó ele era, ao mesmo tempo, responsável por entreter as pessoas e também era uma representação do deus gnomo Bes, que também não se sabe muito bem a origem dele. Sabemos que ele veio provavelmente da África ou ele tem uma origem semítica, que vai que vai estar ligado aí à religião hebraica, vai estar ligado aos judeus, tá? Esse carinha aqui, ele tinha até mesmo a possibilidade de questionar e realizar trocadilhos com o faraó. Ele tinha a possibilidade de questionar um deus rei. Ou seja, dentro do Antigo Egito, ele era o único que podia estar questionando. E ele fazia isso através da farsa, através de trocadilhos. Mas o que é muito interessante dentro do Egito é que tudo, como um todo, o Egito Antigo ele era muito impulsionado pelo culto aos mortos. Mas espera aí, culto aos mortos? Não, é o culto relacionado à pós-vida. O que acontece após a morte? Para onde que nós iremos? Né? E através disso nós tivemos várias expressões artísticas que foram surgindo e se desenvolvendo dentro do Egito. Tudo voltado ao culto da pós-vida. E a gente tinha músicas, dançarinas, banquetes e procissões. Em 1882, teve um historiador, o Gaston Maspero, que através da análise de escrituras antigas, ele começou a perceber uma coisa um pouquinho diferenciada, um caráter um pouco mais dramático. Quando ele percebe isso, ele consegue decifrar mais ou menos algumas cerimônias de coroação, outras, e a história que vai levar a gente para onde que a gente vai ter a primeira ponta do teatro ali dentro do Egito, que é a história da deusa Ísis e seu filho Horus. Só que aí, dentro dessas escritas que foram desenvolvidas, a gente tem algumas escritas cuneiformes que vão trazer um caráter bem invocativo, sendo que o Maspero ele já tinha encontrado uma apresentação na primeira pessoa de um ritual proferido por Ísis, onde ela utiliza de algumas palavras mágicas para poder salvar o seu filho Horus de uma picada de escorpião. Tudo isso em primeira pessoa. Só que aí a gente tem uma outra escrita cuneiforme, como eu tinha falado anteriormente, onde a gente vai falar de uma forma totalmente invocativa, tá? O que gera uma certa confusão. Deixa eu passar para vocês essa segunda parte, que ele vai falar exatamente dessa forma: veneno de defende, que se derrame no chão, que não avance para dentro do corpo. Essa citação aqui, além de ter sido encontrada dentro dessas escritas cuneiformes, ela também é recitada pelos populares na ocasião de uma picada de escorpião. Quando você junta essa apresentação da deusa Ísis, pronunciando tais palavras em primeira pessoa, mas essa outra invocativa, você acaba criando um falso diálogo. É como se, erroneamente, a gente criasse um diálogo, um suposto diálogo que na verdade não acontecia, tá? Então aqui começa a se discutir se existia teatro, se era teatro, se não era teatro, né? Só que aí a gente também, ao mesmo tempo, a gente tinha as oferendas que eram feitas dentro das câmaras mortuárias pelos sacerdotes. E eram rituais onde eles assumiam essa
postura de uma outra existência, como dentro do teatro, e só que assim, tinha um caráter primordial que faltava. E esse ponto primordial, ele se refere ao público, porque eram cerimônias fechadas, eram cerimônias que não eram repassadas para o público. Então, só ocorria entre os sacerdotes. Então, não se pode dizer necessariamente que aquilo dali seria teatro. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem as danças dramáticas, que já tem a questão do público. Durante essas danças, a gente tem as lamentações, a gente tinha alguns choros pantomímicos, e a gente tem o principal deles, que é aí que a gente vai começar a falar de teatro dentro do Egito, que é o mistério de Osíris. Dentro do mistério de Osíris, a gente tem uma coisa que também é muito importante dentro do teatro, além do público, né? Porque dentro dos mistérios, essas apresentações que ocorriam, que falavam sobre a vida, a morte e a ressurreição de Deus, tá? Porque Osíris ele é traído por seu irmão Sete, que o invejava, porque Osíris ele era um deus muito bom, ele era um deus bondoso e que governava o Egito. Então ele tinha todo o amor do povo. Sete, pelo contrário, não tinha. Então ele arma toda uma história matando Osíris, onde ocorre essa traição. Dentro dessa traição se inclui o conflito. Com o conflito e com o público, nós temos o teatro. E isso é representado em 3 grandes atos, que é a vida, a morte e a ressurreição. A gente não vai saber dizer quanto tempo poderia o intervalo entre isso. Se era representada dentro de alguns dias, algumas semanas ou mesmo meses. Mas, de fato, ocorria toda a representação. Tanto que a gente consegue traçar até mesmo um paralelo com Cristo, desde a parte da traição, até mesmo na parte da representação de vida, morte e ressurreição. E aqui é a forma mais clara de teatro que a gente poderia ter dentro do Egito, tá, gente? Dentro dessa... a representação desse drama ocorria dentro de boa parte do ano religioso dos egípcios, tá? Só que a gente vai cair numa outra questão. A gente tem o teatro se desenvolvendo até aqui, só que ali ele cessa, porque o teatro ele permanece atrelado a uma questão religiosa. Tanto que alguns autores vão dizer que o Egito ele era um vassalo dócil, onde nós tínhamos os sacerdotes que iriam efetuar essas representações, nós tínhamos o público, nós tínhamos o conflito, porém, em nenhum momento tinha um questionamento. Os homens eles não questionavam ao Deus Rei. Então, a gente acaba tendo um entrave nessa questão da arte, impossibilitando o seu desenvolvimento. Então, por um longo período, a gente não tinha muitas coisas em questão de teatro, tá? Dentro das artes plásticas, o Egito ele é riquíssimo, ele se desenvolveu muito, mas dentro de teatro a gente não tem um desenvolvimento tão grande, exatamente por conta dessa ligação do teatro com a questão religiosa. O teatro é utilizado para o fazer religioso. A gente vai voltar a ter alguma questão aí no século XII, quando por influência, tá? Por influência do Ocidente, se é inserido o teatro de sombras dentro do Egito. E aí sim, eles vão começar a resgatar as suas raízes, onde eles vão buscar desde cantos antigos e textos, um pouquinho... eles vão buscar as suas tradições. Mas enfim, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.